Olá, amigos do Diário Eterno, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um vídeo, mais um áudio para deixar registrado na playlist de memórias. E eu achei interessante registrar uma decisão que eu tomei em outubro de 2020, quando eu parei de consumir carne. Ocorreu que eu recebi uma encomenda de um artigo sobre a indústria da carne. O viés desse artigo era mais voltado para a sustentabilidade, os impactos da indústria da carne no meio ambiente. E eu comecei a realizar uma pesquisa, um levantamento, acabou esbarrando no veganismo, nos abusos que os animais sofrem. E rolou, na época, um hiperfoco nisso, eu fiquei 5 dias imersas nessa pesquisa. Foi algo muito profundo, eu nunca tinha realizado uma pesquisa tão profunda sobre um assunto. Eu queria trazer o máximo de perfeição, completude para esse artigo. E quando eu esbarrei na parte dos animais, eu desviei um pouco a rota. Eu acho que eu já tinha o suficiente para escrever o artigo e fui para essa parte dos animais. E essa pesquisa foi assim chocante para mim. Não foi surpresa, mas foi chocante. Não foi surpresa porque em meados de 2004, 2005, quando o YouTube ainda não era do Google, eu acredito, mas era uma plataforma ainda, tinha muita música e tinha muitos documentários, tinha muitos vídeos acadêmicos, não tinha um algoritmo prendendo a gente com mais força em certas bolhas, não tinha ainda essa cobertura, essa gordura densa de superficialidade e futilidade que impera no YouTube hoje. E eu lembro que eu assisti um documentário que mostrava todas as formas de sofrimento dos animais proporcionado pelos homens, desde dos abates, como era feita a engorda de alguns animais, como o pato, para o fígado dele virar um foie gras, como que eles colocavam um cavalo vivo de pendurado sangrando, né, o chevalier, para virar o consumo da carne, que é apreciada na França, por exemplo. Alguns animais que são fervidos vivos, porque é mais saborosa a carne se for feita dessa maneira. O confinamento nos abates, o sangramento das tetinhas das vacas, das búfalas. Foi muito pesado quando eu assisti o documentário. Eu não consegui chegar até o fim. Eu lembro que era um documentário de cerca de 3 horas, algo assim. Eu assisti 1 hora, eu vomitei, me deu uma crise de depressão. Eu fiquei um tempo sem consumir a carne, mas na minha bolha ainda não tinha muita informação. Eu ainda não conseguia acessar nem o termo veganismo naquele tempo. Eu não conseguia acessar. Passou um tempo, eu retornei o consumo da carne, mas ficou aquele peso, assim. A carne perdeu até o sabor, né? Eu nunca fui muito carnívora, pra falar a verdade, né? Minha família consumia carne todos os dias, eu já meio que dava uma rejeitada. Nunca fui da turma do churrasco. Ai, quero um churrasco, vamos fazer um churrasco? Nunca fui também. Ficou esse peso. 15 anos depois, veio esse artigo para eu escrever e eu acho que havia um alinhamento, assim, das estrelas. O ano de 2020 foi um ano de muita sensibilidade por conta dos acontecimentos, né? Da perda de muitas pessoas. Eu perdi pessoas próximas. Em 2019 eu também perdi uma pessoa muito importante para mim, que foi o meu irmão. E então o ano de 2020 foi um ano muito esquisito para mim. O tempo passou, mas eu acho que eu ainda nem vivi adequadamente o luto sobre o meu irmão. É uma coisa que está sendo feita assim a conta-gotas. Tudo isso, todos esses acontecimentos foram relevantes, me sensibilizarem e chegar a um ponto de eu dizer, poxa, eu já tenho as informações, eu tenho consciência, eu tô mais madura, muito mais madura do que a pessoa que assistiu em 2005, 15 anos depois. Eu acho que a hora é agora de fazer. E eu vou fazer, eu vou parar de consumir carne. E de quebra, eu vou parar de consumir os derivados dos animais, como leite, ovos, etc. E assim vem sendo. Eu escorreguei assim no queijo, percebi até que eu sou meio adicta ao queijo. Quando eu fui cortar totalmente o queijo, eu tive reações, mas aos pouquinhos eu tô tirando da minha vida. Pra quem pensa que só os ricos ou pessoas mais abastadas podem fazer isso, de fato eles vão fazer com maior conforto, com mais acesso a certas coisas, mas não. Uma pessoa pobre consegue tanto quanto, já tá virando um mito dizer que não. Se vocês olharem também o preço da carne nos açougues, nos supermercados, vocês vão ver que
opa, tem alguma coisa errada aí. As carnes estão muito caras também. É processo de inflação e tudo mais, mas eu acho que a tendência é que a carne se torne algo assim restrito, algo muito caro. Ela já é cara de certa maneira, já há um tempo. Eu lembro que quando a minha família queria realmente consumir uma carne de primeira linha, já ia aí assim para uma casa com 4 pessoas, já ia R$100 tranquilamente, R$100 por semana. Imagine agora. É importante consultar um nutricionista, é importante você fazer um exame de sangue para dar uma olhadinha, tem exames para ver como tá as vitaminas no seu corpo, tem a questão da B12, eu posso fazer um vídeo falando um pouco mais sobre isso, eu não quero que fique um vídeo muito longo, mas assim, é totalmente possível. Eu fiz exames de sangue, eu faço a suplementação certinho do complexo B, da vitamina B12, da vitamina D, do ômega, uma versão vegana também. Então existem vitaminas veganas e tudo mais. É engraçado como quando você tá num ponto de maturidade e vem uma consciência junto com esse seu ponto de maturidade, você absorve de forma tão verdadeira que você não consegue mais consumir. O fato interessante é que eu ouvia e lia tantas pessoas falarem sobre as tentações que elas sofreriam para consumir carne e seus derivados, e eu até agora não sofri, muito pelo contrário. Quando eu vejo a carne, eu sinto nojo, não nojo do animal, mas eu olho para aquele pedaço de cadáver e eu sei que por trás daquilo tem desmatamento, desperdício de água e teve muito sofrimento. Teve um animal que teve os seus dias assim de escravidão para chegar no prato das pessoas. Então tem um rastro de sangue, tem um rastro de dor muito grande. E é só a ponta do iceberg, porque como eu falei para vocês, o documentário que eu assisti em 2005, ele mostrava, assim, diversas formas de sofrimento dos animais, inclusive a escravidão sexual. Se você pesquisar hoje, você vai ver que tem diversas pessoas que têm fetiche por manter relacionamento sexual com animais. Uma coisa, assim, pra mim eu não tenho nem palavras pra descrever. A gente tá num período muito crítico da nossa sociedade. A nossa sociedade tem provado que com anos e anos habitando o planeta, ela não consegue avançar moralmente. Ela coloca o prazer na frente da ética, sobrepõe o prazer, coloca acima da dor do próximo. O egoísmo é mais forte, o egoísmo fala mais alto. Eu queria deixar registrado isso, que foi uma grande vitória para mim, período de grande fragilidade. Eu consegui ter a força para realizar esse divisor de águas na minha vida, que foi zerar o consumo da carne e dos seus derivados. Como eu disse, eu não me considero vegana porque eu ainda estou desmamando o queijo. Eu escorrego nisso e já aconteceu de comer um bolo de aniversário que não era vegano, então teve ovo, teve leite na receita. Uma coisa assim, eu tenho certeza, não vai ter um deslize com carne. Por isso eu me sinto muito feliz. Eu tô nesse caminho, vão fazer 2 anos, em outubro de 2022. Mesmo não sendo rica e nem de classe média, eu consegui fazer as mudanças. Eu não tenho mais o prazer de antes de comer, e não é por causa do corte da carne. É porque depois disso eu despertei para várias coisas. Sobre o consumo dos animais, sobre sustentabilidade, sobre os agrotóxicos, sobre ingredientes que eles colocam nos industrializados que até nos viciam. Então você vai perdendo assim o prazer quando você vai analisando. Mas eu não quero perder o prazer. Pois é, muita gente não quer perder o prazer e prefere se manter iludido justamente por isso, por causa do prazer. Eu aceitei em troca de clareza, em troca de dados que tragam a verdade sobre muitas coisas. Muitas coisas que a mídia não vai falar. Vai atingir ricaços, vai atingir gigantes. E muitas religiões também são compradas para não falarem. Vocês que pensam aí que só religião de matriz africana, certos grupos dentro de religiões de matriz africana realizam sacrifícios animais, vocês estão redondamente enganados. Pesquisem um pouco mais, vocês vão ver que tem até povos lá para os lados de Israel, por exemplo, que fazem isso, entre outros grupos religiosos que ainda sacrificam animais. Então, quando a gente segue pesquisando, por isso que eu falo, não acreditem em nada do que eu digo, pesquisem,
será que eu deveria fazer isso? Você precisa responder pra você se é a hora. Eu quero inspirar. Eu não sou estrela guia de ninguém. Mas se eu puder inspirar, eu já fico assim, muito contente, muito satisfeita, né? Então eu tô cortando um pouquinho o papo. Quem sabe a gente retome. Eu quero falar mais sobre veganismo, vegetarianismo. Essa página foi muito importante pra mim. Foi um divisor de águas e com certeza contribuiu com o meu despertar. Fiquem bem.